Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus, meus seguidores. Fazendo um videozinho aqui. A gente vai fazer uma série de vídeo sobre o profeta Joel. Profeta Joel. Vai estar fazendo uns videozinhos aqui do profeta Joel. Tá falando aqui um pouco sobre esse profeta que tem para mim, ele é um dos principais né, que tem vários outros aí, mas ele para mim ele foi mais refinado, entende? Ele foi mais puro no seu entendimento a respeito da igreja. Aí, só um minuto. Dando uma bolachinha aqui, uma bolachinha. Colégio São Cristóvão. Coléginho de criança. O profeta Joel, ele foi tão refinado pelo Espírito Santo, que refinado eu digo assim, ele foi tão humilhado, então tão rebaixado, que a sua mensagem aparece mais do que ele, entende? Por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês entenderem isso aqui que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é assim: quanto mais humilde, menos aparício, entende? Menos aparecedor a história de um profeta, a história de um personagem bíblico, é porque o Espírito Santo extraiu a maior importância para a sua mensagem, entendeu? Então a gente procurou teólogos e historiadores, e ninguém conseguiu ainda encontrar, né? Então há dúvidas no seu tempo. Uns dizem que é pós-exílio, né? Ele atuou após o exílio, mas outros dizem que foi muito antes do exílio, foi 850 anos atrás, antes de Cristo.
Pode estar vindo uma chuva ali. E a gente tem que ir para o lugar onde tem abrigo, entende? Então a gente vai por aqui. Porque se não tiver abrigo, vai molhar o celular. Então ele... Ninguém sabe o tempo dele. E por que o Espírito Santo faz isso? Para humilhar o profeta, entende? Para que ele desapareça. E apareça a mensagem dele. Eu vou pausar aqui que tá chovendo. Vou voltar. Já passou a chuva aqui. Continuando. Então o profeta Joel, ele foi refinado. E o que se pode se explicar sobre refino? O refino é quando a sua mensagem aparece mais do que o indivíduo. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, mas tem-se assim uma carta que alguns historiadores atribuem a ele, mas não é comprovado, que é o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Não é comprovado que foi ele que escreveu. Ali é uma grande impasse, né? Há um impasse entre ele e Lucas. Porém, isso não importa. O que importa é que a carta aos Hebreus tem uma riqueza informativa, entendeu? Uma clareza informativa muito rica, entendeu? Muito refinada do que os outros livros. Quando você lê a carta aos Hebreus, você começa a enxergar as ideias de Paulo falando, que a gente fica abismado, entende? Ele começa a falar de negócio de sacerdote, aí ele vai explicando, entende? Pô, é bastante hoje tá difícil de gravar, ó. Caindo uma chuva. Caindo uma chuva que tá difícil. E aí, ó. Vou mostrar pra você. Olha lá. Tá querendo passar, mas a gente vai prosseguir aqui. E a palavra é justamente isso. Justamente sobre a natureza. Entendeu? O ensinamento de Joel combate 3 principados, né? 3 não, 4 principados. A gente vai aprender isso daí no decorrer dos vídeos. Então, o refino do livro do profeta Joel foi tão assim sugado
tão filtrado que ninguém sabe nem a localidade dele, né? Nem o tempo dele. Sabe nada dele. Mas o livro, a mensagem permanece, tem? Porque o camarada foi humilde. Entendeu? E é desse ponto de vista que eu tô falando, entende? O Refino. Não tô dizendo que ele é menor, melhor do que os salmos, que... Não tô falando isso não. Tô falando do refino do Espírito Santo, entendeu? O Espírito Santo absorveu mais a mensagem dele, entendeu? E tirou um pouco a história, porque às vezes, como eu aqui, por exemplo, cheguei nessa cidade, no Missão Santarém, me perguntaram um monte de coisa, perguntaram sobre minha família, perguntaram sobre minha história, perguntaram até o número de... Então, é uma visão meio que não tem nada a ver, né? Que a vida do cara tem a ver com a mensagem dele, não tem nada a ver. O Espírito Santo, ele mostra a mensagem do camarada, né? Do profeta. Ninguém perguntou quem é teu dom. Quem é teu dom? Qual é teu dom? O que tu faz no ministério? Se tu é batizado? Coisas espirituais, entende? Não perguntaram isso aí não. Mas carnal. Então o profeta Joel foi tirado a carne dele, a história dele. Ninguém sabe nada dele. E isso é bom. Porque o Espírito Santo, ele desmiuça mais, né? Ele te dá muito mais profundidade na tua mensagem quando você entende que a prioridade é a tua mensagem, né? Então, o profeta Joel, eu digo que é um dos profetas mais ou maior refinado, não sei quem sei, não sei, né? Mas é o meu parecer, entende? Do que muitos aí, né? E a história aparece mais do que a mensagem dele. Então, é disso que eu tô falando, entende? Então o profeta Joel não tem o que se falar dele. Sabe de que reino ele participou, não sabe de que... Só sabe que ele é judeu, né? E sabe que ele era judeu. É dele que nós vamos falar. E por que o Espírito Santo fez isso? Com ele, né? Por causa da mensagem dele. Quando você lê o livro, é tão curtinho, mas é tão doce, maravilhoso, as interpretações, a gente compreende tão fácil, entende? Que... Ai, meu Deus. E...
que a gente não tem tanta dificuldade, entende? Porque se a primeira interpretação do tempo dele de 850 anos for correta, no mínimo tem quase 3.000 anos, né? O livro. Entendeu? Mas se a segunda for em 2.500 para lá. Então profeta Joel, mas é que nenhum outro. Tá há bastante tempo aí na história, né? Um livro de milênio, né? Então isso é que firma a obra do camarada. É o refino da palavra. A gente vai falar dele. Profeta Joel. Então, como nós pode começar esse livro maravilhoso, esse livro tão magnífico? Ele começa falando, né, sobre 3 principados. 3 não, 4. 4 principados. E esses principados agem na vegetação. A vegetação de uma terra, de uma nação, entende? De um país. Aqui ainda tem essas cercas, ó. Essas cercas interessantes, de madeira. E é no meio de uma área rica, ó. Santarém. É um tal do Gauchinho. Gauchinho. Área rica, cheia de comércio aqui. É um entroncamento entre bairro. Pra lá, pra aquele lado é Maracanã. Vai naquela rua. Aí voltando pra cá é Conquista, da onde nós viemos. Aí seguindo pra ali, ó, é o centro. E indo pra cá é Praia del Terra do Chão, aeroporto.
enchendo de prédio Santarém. Pra quem conhece aí, meu seguidor que conhece Santarém, ó. Não é pequena não a cidade. Cheio de prédio. Supermercado grande já, ó. Ele tá muito tempo fora daqui, ó. Tá muito tempo fora daqui, ó. Tem um supermercado grande aqui, ó. Ali, ó. Vou mostrar ali pra vocês. O Açaí. É grande. Bandeira, tem um atacadão ali, ó. Atacadão ali, ó. Lá atrás. Lá. Aqui, ó. Não dá de ver não. Fazer comercial aqui do Açaí. Tacadão. Ah, que ele abençoe a gente aí. Bolachinha comprida aqui, mano. Ruim, mano. Ela quebra toda. Tá vetando uma carreta, ó. Lá pra frente. Aí, mano. Atravessar no meio do caminho mesmo, né? Vou tentar passar aqui. Então a gente vai estar falando uma série de só do profeta Joel. Tá vindo chuva ali, ó. Fica bem escuro. Olha o ônibus escolar aqui. Santarém, mano, tá achando que é molha? Então, hoje a gente vai dar uma palhinha, mas é introdutiva, entende? Dos vídeos a respeito do profeta, entende? O profeta, ele... ninguém sabe o paradeiro dele. Ninguém sabe o paradeiro do profeta Joel. Ninguém sabe nada da história do camarada. Mas a mensagem é boa.
Esse é o verdadeiro profeta, hein? Camarada que se apresenta muito. Deixa Deus apresentar ele, né? Camarada que fica inventando muito. Não pega na simplicidade, entende? Não foca no objetivo, que é a voz de Deus, é o ensinamento de Deus, é o ensinamento da sua unção. Esse aí vai falar abobrinha, falei que nem o outro. O altar de Deus. Aí vem chuva ali, ó. Chuva. Chuva Santarém aqui direto. Vamos brigar aí. Casa do Índio aí, ó. Casai. Essa aqui é uma avenida famosa, Fernando Guilhom. Fernando Guilhom. Avenida famosa. E é antiga também, né? Santarém ainda me deu o quê? 9 anos de... 9 anos de sustento ainda. Não, acho que 9 não, acho que uns 7. Eu vim pra cá, Santarém, com 2 anos, diz a mamãe. 2 anos de idade, nós viemos morar pra cá. E ela permaneceu aqui até os meus 9, 10 anos, 9 anos. Eu fiquei 7, né? 9 menos 2, 7 anos. Não era assim, não, era diferente. Os meus amigos, né? Tô querendo aqui, ó. Esse é o problema do profeta. Já tô contando minha história aqui. Acabei de dizer que o profeta não tem que aparecer, né? Mas já tô registrando aqui minha história. Tem que aparecer a mensagem, rapaz. É a mensagem. Não, mas aí nós voltamos. A mamãe foi pra Manaus, né? Aí lá eu fui fazer que nem eu terminado de crescer lá, né? Terminei meus estudos lá. E foi terminada a minha criação lá, né? Manaus, Amazonas. Sou filho de amazonense, tenho sangue de amazonense. Minha mãe é paraense. Aí dá a fusão, fica Amazon Pará. Amazon Pará, vem primeiro o Amazonas, que meu pai, o pai vem primeiro. Aí a gente voltou aqui com 17 anos, mas eu fiquei só uns 2 meses só. Depois voltei de novo. Aí eu já voltei quando tava de férias. Mais uma vez, né?
Passei um mês, depois voltei de novo. Aí já voltei já com 40 e poucos anos. Aí eu tô aqui agora, enviado por Deus, né? Quer dizer, enviado não, né? Que foi bem enviado não, né? Quer saber a história do profeta porque tá aqui? Aí a gente tá aqui, né? Nessa terra. Mas a nossa missão mesmo, o nosso fim, né? A qual todo missionário ele tem que ter isso aqui. Tem que entender isso aqui. Ele tem que ter saber o princípio e o fim dele. Porque senão ele não vai dar prioridade para a missão. Muitos deles, né? Quando chega a hora, larga o cajado, porque não entende a prioridade da missão. E o nosso fim é no... Você deixa aí nos seus comentários aí o país que nós vai aí. Dá um pouco para você raciocinar também, porque só eu raciocinando, né? Dê sua opinião aí no comentário aí. Para onde o nosso fim? Onde é o nosso fim? Qual país? É país. Vou dar só aqui uma. Vou dar só uma. Só uma pista. É país, é país. E vocês vão me acompanhando aí, né? De missão em missão, pulando de galho em galho. E me segue também, não adianta só me ajudar também, né? Tem que dar um joinha lá, porque senão aí eu vou pra roça, né? Então deixe lá nos comentários lá qual é o próximo país. Ah, não vale quem já sabe. Quem já sabe não vale comentar, senão tem que ser previsão. Qual Deus, o próximo país que a gente... Não sei se Deus vai mandar em antes, né, para outro. Mas eu sei do fim, né? Essa cidade aqui caiu de paraquedas, falei com meu. Caímos de paraquedas. Deus. É, meu, já que tu tá aí, faz uma missãozinha. Faz uma missãozinha aí pra mim aí. E a gente já começou, graças a Deus. Estamos indo pra lá pro propósito agora.
Todo dia tem que ser assim, todo dia. Meus propósitos é assim, não é moleza não tem negócio de moleza não. Propósito é tudo doido. Propósito de um ano. Nossa. Fiz um propósito de 3 anos. Quer dizer, de 3 anos não. Até receber a benção. E a benção demorou 3 anos para chegar. Uma congregação do Pastor Cruz. Um abraço, Pastor Cruz. Nosso Pastor Cruz. Guerreiro. Guerreiro de fé, mano. Guerreiro que não tem conversa fiada não. O bicho vai é pela fé mesmo. A área dele. A história dele, né? Vou contar aqui pra vocês. Ele recebeu o campo dele. Aí o pastor chegou assim numa avenida assim, aí fez assim pra ele. Abriu os braços e fez assim. Tá vendo essa área aqui? Tu é pastor dela hoje. Eu tirei o chapéu, a história dele é. Aí ele olhou, aí ele virou pro pastor e disse: cadê a congregação, pastor? É valente, mano. Cadê a congregação, pastor? Não tem congregação não. Quem vai fazer é tu, o campo, guerreiro. Na Amazônia tem muito isso. Amazônia, né? Amazônia, o obreiro só tem um vai. Não, agora já tá mais estruturado, entende? Graças a Deus. A igreja dá auxílio. Ali um dinheirinho ali pro obreiro. Entende? Mas antigamente era só o vai mesmo, vai. Era só o vai mesmo. E ele abraçou. Passou 12 anos no campo. 12. Entregou com 3 congregações e 1 ponto. Aí é guerreiro, né? É guerreiro. E é soldado. Cara, recebe passar 12 anos. E às vezes tirar até do bolso para abençoar. Eu vi a luta dele. Ainda vivi a luta dele por 3 anos. E a nossa missão, qual foi a nossa missão lá? Qual foi a nossa missão? Vou te dizer, vou te falar, vou te contar. Eu nem sabia que era essa missão, não sabia não. Como eu estava sendo treinado e eu estava sem experiência, né? Era a minha primeira missão. Eu tinha feito em outras áreas, mas era diferente. Entendeu? Eu tinha feito já com a palavra, entende? Então era fácil, eu só jejuava e orava e Deus dava a palavra de confirmação e abençoava. E o campo era abençoado. Jesus me deu, foi assim.
Na estrada da 174 foi assim, a gente abençoou um campo lá. Deus abençoou um campo lá. Pastor Varela, foi assim a missão também. Congregações de fora da Igreja Assembleia de Deus, outros ministérios, né? Também teve dois, um só, que a gente teve lá e Deus deu a palavra de vitória, né? De confirmação, né? Tinha um, vou contar isso aqui pra vocês, tinha um, já tava já na beira da tauba, já só tava eu, a dirigente, que era a dirigente, né? A dirigente era uma senhora, né? Só tava eu e ela. Ela pregava pra mim e eu dava glória. Aí eu fui pra lá. Deus me deu uma palavra poderosa. Foi aquela palavra que eu esqueci agora. Minha memória é só de... Fica a mensagem, mas a carne some, a matéria, entendeu? Mas eu esqueci. Falar sobre que Jesus estava repreendendo os fariseus, se estes se calarem, as pedras camarão, eu esqueci, mas eu sei onde é tudo, mas eu esqueço aqui, endereço Bíblia na minha memória, entendeu? Deus me deu essa palavra e eu preguei essa mensagem lá. Aí foi batata. Mês depois que eu voltei lá, rapaz, já tava florido. Já tava florido de gente. Entendeu? Então esse é o... Fazer que nem outro, é o por fora. Do nosso ministério que a gente tem levado a palavra. Vou dar. Então, missão lá do Pastor Cruz, eu nem sabia. E eu orando, né? Orando para Deus abrir a porta, abre a porta, Deus, abre a porta, Jesus. Abre a porta, Pai, abre a porta. 3 anos orando. Abrir a porta. Porque quando a gente chega num campo, o missionário ele tem que ver isso aí. A prioridade dele tem que ser essa aí. Ele vai analisar se nesse campo tem porta aberta. Se tiver porta aberta, para ele é mamada, é fácil. Mas pode, se não tiver. Por exemplo, lá nessa igreja eu cheguei lá onde eu tô, eu já vi que a porta estava aberta, eu digo, que é mamada. Que é mamão com açúcar. Isso é missão mamão com açúcar. Que é o difícil, amado, é você pedir para Deus abrir a porta. Esse você rala aqui. Rala que rala.
Tô até falando, compadre. Eu tô falando igual paraense. Mas eu tô até falando, caboclo. Deus tem me abençoado graúdo. Então, eu vi que a porta estava aberta, ô, mamão com açúcar. Querendo atravessar aqui. Quer atravessar aqui para passar para o outro lado. Então, ralei 3 anos orando, 3 anos. Pedindo a Deus que abrisse a porta, abençoar, porque eu cheguei lá, foi logo que eu vi, né, que não tinha uma porta aberta. Para que serve a porta aberta? Para você expulsar demônio, para você orar os enfermos, para você abençoar o povo. Entendeu? Porta aberta é para você pegar as bênçãos e trazer pouco. Trazer pro povo. Ok? É para isso que serve a porta aberta. E a porta aberta é a palavra de Deus. Entendeu? Por isso que você não tem que acreditar em quem ensina que a Bíblia é a palavra. Já ensinei isso daí em outros vídeos aí. Precisa da unção para ser a palavra de Deus. Se não tiver a unção falando, se não tiver com a porta aberta, que é a unção, nem vá dessa. Vai nessa que tu vai rasgar a garganta, tu vai pisotear, tu vai fazer igreja grande, tu vai fazer tudo, mas vida? Conheço muito ministério que uma hora tá cheia a igreja, né? Mas um mês depois tá vazia. E não entende por que que é. É por causa do ensinamento da doutrina da palavra, porque a palavra ela edifica todo dom. Aí o camarada esquece da unção dele, deixa de mão, não cuida da unção dele. Mas voltando lá ao pastor Cruz, eu não sabia, entende? Eu não sabia que a porta, porque, por exemplo, tu é um missionário. Aqui eu vou explicar isso aqui que eu tô falando aqui. Tu é um missionário. Tu vai para um campo, se lá já tem a obra, então tu vai verificar se o campo tem a porta aberta. Porém, tu vai trabalhar como um intercessor. O que significa isso aí? Tu vai pedir para aquele que está pelo desejo do coração do obreiro. Não vai pedir com o teu coração. Entendeu? Não vai pedir o desejo. Por exemplo, aqui nessa missão, como eu estou como um intercessor, eu tô orando pelo coração do líder, do pastor Washington de Oliveira. Ele que é o chefão aqui. Ele que é o manda-chuva. Falar em chuva, olha ali. Já vem preto de raiva. Olha só. Mas que nós chegue lá rapidinho. Então, tu vai trabalhar como intercessor. Se tu vai dar origem ao trabalho, né, como ele recebeu, tu vai trabalhar a palavra, vai buscar a palavra, entendeu? Quer dizer, nos dois casos é a palavra, só que tu vai pedir mensagem para Deus, entendeu?
para a edificação daquele trabalho. Ou seja, palavras bíblicas, ministradas pelo Espírito Santo, ensinadas pelo Espírito Santo. Aí sim, vai começar o campo. Como nesses dois casos são parecidos, porém diferentes, porque um eu estou trabalhando sabendo e outro não. Vamos atravessar aqui. Para não. Deve seguir, forte. Vai. Calma fedorenta. Louro bosta. Louro bosta é catinho aqui só. É uma madeira que tem chamada louro bosta aqui. Segue. Vamos lá, vamos pedir passagem aqui, senão ninguém vai atravessar. Pedir passagem aqui. Vou começar a reduzir. Reduz nada. Aí, ó. Passemos. Então a gente tá trabalhando o mesmo trabalho, entendeu? Só que diferente. Fazendo trabalho de intercessão. Missão de intercessão. Entende? Ele é um trabalho, ele tá mamão com açúcar. Por quê? Porque a porta já tá aberta, entende? O profeta fala. É isso que eu quero, a diferença de um pro outro. O caso do pastor Cruz não tinha profeta não. Entendeu? E aonde a porta não tá aberta, não tem profeta que abra. Pode chamar o Junho Trovão para pregar na tua igreja. A porta não estiver aberta no local, ele não recebe nada de Deus. Porque é que nem o local consagrado, a igreja consagrada, é que nem um trono, entendeu? Ali tem um anjo comandando ali, aquela igreja ali. E tem seus anjos liderados ali, tem um principado ali. E comanda aquela igreja ali, aquele povo ali. Se a porta não estiver aberta, como que o anjo só obedece a porta que está aberta, irmão? O anjo só passa pela porta, que é a palavra de Deus. Só obedece a Deus, irmão. O anjo só obedece a Deus.
Como que ele vai trazer bênção do céu se não tem porta aberta? Não tem. Lembra de Jacó? Jacó começou a receber, ele já vinha tempo sendo abençoado, tendo vitória. Mas não tinha a porta aberta. Depois que a porta abriu, ele viu lá o anjo subindo e descendo. Aí pronto. Desde ali, o negócio fluiu na vida dele. E para isso que serve a porta. Aí o campo que não tem porta aberta, o obreiro, o mensageiro, o missionário rala. Eu ralei, mano. Você faz 3 anos lá no Pastor Clube. E Deus, graças a Deus, abençoou, nos deu a palavra, né? E ele foi abençoado, né? Deus honrou ele. Em nossas lutas, fiz promessa a ele, disse: pastor, eu vou. Deus vai lhe dar um campo, Deus vai. Não foi campo. Eu falei, Deus vai lhe dar uma igreja, Deus vai lhe dar um povo. Porém, eu só tenho que ter paciência. Porque eu tenho que fazer conforme eu fui ensinado, né? Pela porta, tem que passar pela porta com o senhor. Porque se eu não passar pela porta... E ele me cobrava muito, hein? Por quê? Porque eu era o obreiro menos experiente. Então ele pisava mesmo. Pedia mesmo. Me repreendia. E ali eu aceitava ali no... Entendeu? De bom grado, né? Porque até hoje ele é meu amigo aí. Ali, mas eu aceitava a repreensão dele. E hoje, muitas coisas que ele me ensinou, eu pratico. Tá? Pratico. Aprendi muito com ele. Deus o livre. O obreiro pegar um campo do zero e entregar o campo. Vem. Entregar um campo com abençoado. Eu via outros obreiros chegava lá, via o campo, ficava falando mal. Ah, porque tá isso, tá aquilo, não conhece a história. Camarada sem começar o campo, sem nada, não tinha nada. Ganhou terreno, não tinha material. Ligou pro amigo, o amigo deu conselho. Rapaz, tu já começou? E como, pastor, que não tem nada, meu pastor? O amigo dele aconselhando ele. Mas eu não tenho nada, pastor, não tem nada, não tem material. Começa a obra. Mas como, pastor? Não tem. Começa a obra, rapaz. Aí ele tinha uns tijolos velhos lá na casa dele. Ajuntou por ali tijolo. Comprou um saco de cimento. Tá chovendo, ó. E comprou um saco de cimento. E começou a igreja no terreno que ele ganhou. Isso é história de valente, entendeu? Então, ele começou a obra, levantou a igreja e tá lá a igreja até hoje, graças a Deus. A igreja grande. Mas é exemplo de fé mesmo, entendeu? Mas esse trabalho, fazer que nem outro trabalho, ele não tinha muita experiência, né? Ele tinha dirigido congregação, pegava, às vezes que nem outro, pegava só filé, pegava filé que não estou pegando agora. Já estou pegando pronto o trabalho.
entendeu? Aí ele não tinha essas... Ele não teve esse treinamento nosso, né? Que ele, como ele era o diácono mais antigo, ele foi honrado, né? A pastor. Mas ele não tinha a experiência que nós temos. Por exemplo, o missionário tem de abrir campo, mas ele passou pela prova. Como eu orava para Deus, Deus, o Senhor me ensinou, entendeu? O Senhor se dedicou a me doutrinar para uma missão que o Senhor tem. Mas ele, pai, não teve esse ensinamento, não teve essa doutrina. Então, abençoa ele. Era a oração que eu fazia, entende? Por quê? Porque a gente compreende o obreiro também, mano. Ninguém vai também condenar o obreiro porque não recebeu um treinamento. Não. A gente vai lá, abençoa em nome de Jesus, fica julgando o obreiro. Mas hoje, graças a Deus, ele já tem vasta experiência, 12 anos no campo. Aí deram. Aí ele foi abençoado, graças a Deus. Aí vai ver a área dele lá hoje. A área dele abençoada, graças a Deus. Hoje eu vejo só ele postando vídeo alegre. Sigam ele lá. Vou colocar aqui na descrição aqui a área dele, o canal dele. Amém? Então nós estamos aqui nessa luta, entende? Essa batalha. Essas é as experiências minhas que eu contei. Espero que vocês... Esperando a chuva passar aqui. Chovendo. Vai molhar o celular. Então o pastor Cruz foi o... Deus deu a palavra lá. A gente tava numa... Fazia 3 anos que Deus não falava comigo, né? Porque nos outros eu fazia uma semana de jejum e consagração e Deus já falava. Mas dele, Deus fechou a porta. Pra me treinar, né? Treinando, fechou a porta. Até agora tá fechado, mas ele vai abrir. Aí eu orando, olhando, eu tava numa congregação lá. Uma congregação, culto abençoado lá. Aí eu tava ajoelhado lá atrás, né? Era um momento de oração. Aí quando deu, a profeta levanta, profetiza, né? Sou eu Deus que faço, sou eu Deus que desfaço. Aí pronto. Trabalho feito lá. Graças a Deus, ele foi abençoado. Como a gente conhece a voz de Deus, é por isso que você tem que aprender a voz de Deus. A gente tinha certeza que naquela hora ali a vitória estava na mão. E foi só fazer a consagração. Fiz 21 dias de consagração em cima dessa palavra aí. Sou eu Deus que faço, sou eu Deus que desfaço. 21 dias. Jejum. Bebendo só água. Eu fiz não foi aqui mesmo nessa cidade. Eu fiz 21 dias. Quando a gente recebeu essa palavra. Porque você tem que receber e tem que fazer que nem... Não vou estar aqui também ensinando tudo para você, porque receber a palavra e se consagrar, fazer que nem levantar o altar. Fazer que nem o Abraão. Abraão não ensinou assim? Toda vez que ele recebia uma promessa de Deus, ele ia lá e levantava um altar, sacrificava, entendeu? Assim tem que fazer também. A camarada recebe a palavra, não faz nem uma consagração, nada. Aí vai para a igreja.
Ele até esquece a palavra. Tem que trabalhar a palavra, tem que jejuar e orar, convocar a igreja para meditar nela, naquela que tu recebeu. Aí foi o que eu fiz lá. E Deus abençoou ele grandemente. Eu não sabia que ele queria sair do campo. E Deus abriu essa porta para ele. Ele queria sair de lá, era desejo dele sair de lá. Ele já tinha tentado uma vez, mas a profetisa era uma dirigente. Teve uma visão e foi lá foi na casa dele. Não sei se foi na casa dele ou não, foi na casa dela. Ela falou pra ele: o senhor tá querendo sair, né, pastor? E como é que tu sabe? Ele falou. Eu era profeta, mano. Rapaz, esqueci o nome da profetisa, rapaz. Ela era dirigente dele. Hoje ela é pastora. Ai, irmão. Esqueci, rapaz. Poxa vida, minha memória é só Jesus na casa. Aí você tá querendo sair do campo, né, pastor? Não, como é que você sabe? Deus me mostrou, o senhor orando para sair. Mas ele ia fazer uma permuta lá, porque lá em Manaus pode, né, fazer uma permuta. Aí Deus falou para ele não ir, que ainda não era a hora. E ele obedeceu, graças a Deus, não fez a permuta. E permaneceu no campo. Aí quando foi a nossa vez, Deus abriu uma porta boa para ele. Foi honrado, graças a Deus. Recebeu um campo melhor, né? Ele estava 12 anos, não recebia nada, né? Era pouco dinheiro, não dava nem para gasolina, nem nada. Ele era professor, ele trabalhava, sua esposa era professora, assim eles criaram os filhos. Mas da igreja mesmo, ele era pouquinho de dinheiro, não dava para sustentar não. Aí Deus deu um campo para ele bom, graças a Deus. Porque Deus, ele é assim, mano. Ele tira mais para honrar, né? Ele nunca tira para desonrar. Não. José foi um exemplo disso. Está chovendo. José foi um exemplo disso. Chovendo. José. Vou contar aqui essa de José. Corre aqui. Jacó desejou honrar José e Deus fez. Só que ele desonrou José e desonrou Levi. A tribo de Levi não conta nas 12 tribos, não conta. Eles são separados para o trabalho mesmo da casa do Senhor. E José foi desonrado também, ele não conta como tribo. Ele não conta como tribo, José. Essa igreja é bonita. Católica. Ele não conta como tribo. Nem Levi, nem José.
Aí quem que entrou? Adivinha? Os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Aí Manassés. Então ele tira para honrar, ele nunca tira para desonrar. A ideia de que o homem foi tirado, às vezes acontece, mas não é regra, entende? Não é regra de Deus. Eu não vejo desse ponto de vista. Às vezes ele, por exemplo, Deus tirou-me. Eu já tinha o quê? Eu já tinha experiência com o poder da onipresença, que é a presença de Deus. Experiência com o poder da palavra, entendeu? Que é a onisciência de Deus. E faltava a experiência com a onipotência, né? Que é o poder de Deus. Aí o que Deus fez? Deus tirou o poder da onisciência, que é da palavra, para me treinar no poder da onipresença, que é a intercessão. E me deu a promessa de dupla honra, ou seja, ele vai me dar de volta a palavra junto com o poder. Entende? Ficar ligado, ensinamento bíblico. Então ele vai me... é dessa missão aqui eu já vou sair com isso aí, entendeu? Com o poder da onisciência, a palavra de volta, e com o poder da onipotência. Não é eu que vou ter o poder na onipotência. Deus vai me dar a experiência a como usar o seu poder. Entendeu? Não é que ele vai me dar, né? Que eu vou. Também não leva ao pé da letra. Também é demais já também. A gente vai ter experiência nisso aí, entendeu? Mas por enquanto eu só estou com o poder da onipresença, que é a presença de Deus. Entendeu? E Jacó teve seu desejo realizado, José também teve seu desejo realizado, Levi teve seu desejo realizado. Então todo mundo foi abençoado na história. E com o pastor Cruz foi do mesmo jeito, comigo vai ser do mesmo jeito. Aí tem uns que prega desonra, porque o apóstolo Paulo fala, né, que tem na igreja tem vaso de desonra e vaso de honra. O que significa isso aí? É vaso que honra e vaso que desonra. É por isso que a gente tem que ter cuidado com esses vasos que desonra aí. E é perigoso. Camarada que fica pregando no negativo, fica ligado com ele, entendeu? Perigoso. E ele derruba, ele abate mesmo. Então a gente tem que ficar ligado, tem. Mas isso aí é ensinamento para outra hora. Entendeu? Isso aí eu explico no outro tempo. Agora a gente vai ficar ligado na nossa experiência, entendeu? Nossa experiência de missionária. Deixe lá no comentário lá qual a sua opinião, qual o país que a gente vai seguir, qual país que Deus vai nos honrar depois daqui.
Qual país que Deus vai nos levar? Deixa lá no comentário. E dê seu like. Me ajuda também. Mas eu vou pra roça. Compartilha. Chama os amigos. Chama os amigos. Por aqui. Por aqui porque por ali é lama. Então, o pastor Cruz foi abençoado, graças a Deus, nossa missionária. E hoje nós estamos aqui nessa cidade, né? Deus deu missão de interceder pelo nosso pastor Washington de Oliveiras, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Santarém. Presidente da Assembleia de Deus em Santarém. Tá aqui nessa missão aqui. Né? A gente vai. No decorrer do tempo a gente vai mostrando os frutos aí. Já tem alguns frutos aí já. Alguns frutos aí, mas o fruto é bom mostrar no final, né? Porque mostrar fruto no. Mostrar fruto no começo assim atrapalha a gente. Tá? Bom, depois da. É igual aquele flamenguista aqui. Comemora antecipado, não tem esses flamenguistas aí? Já ganhou. Chega no final, o Palmeiras dá de 5-3. Toma! De virada. Por isso que não é bom comemorar antes. Fica ligado. Estamos chegando próximo já do Quartel-General de Cristo. Quartel-General de Cristo. Então, queridos, a gente vai estar essa série aí, a gente vai estar falando sobre o profeta Joel aí, graças a Deus. Profeta Joel. Ele é um dos profetas aí que eu tiro o chapéu. Diferente, então. No final dessa rua aqui é o parque já. No final dessa rua já é o parque aqui. Ó, na próxima vez eu vou levar vocês ali pelo aquele... Uma arena, igual uma arena que tem. Bonita lá. É grande que só. Enquanto nós vamos... Eu acho bonito aqui nessa cidade essas árvores. As
árvores plantadas assim. É fruto, né? Porque eu não sei como um prefeito, não sei que ideia de prefeito, principalmente no Amazonas, vai aqui minha crítica, que eu sou de lá, né? Prefeito que vem de plantar fruto, aí dá absurdo de dinheiro numa árvore que não dá fruto. Tá fruto, rapaz, no meio da cidade. Tá abacate, manga, jambo, abio. Onde tá fruto? Plantar árvore que não tem nada, só folha, só trabalho para estar varrendo, trabalho para estar podando. Ah, mas ela não sei o que, faz não sei o que. Ah, mas não alimenta o ser humano, não adianta nada. Não vem com essa não. Plantar fruteira. Entendeu? Já tá chegando. Vou dar aqui meu muito obrigado por estar acompanhando a gente aí. Deixe seu like, nos siga, ajude o nosso trabalho. A gente já estamos chegando já ao nosso propósito de oração, mais um dia. Amém? Deus abençoe, Deus dê sua graça em nome de Jesus.